Então hoje a nossa live aí vai tratar de turbocompressores, né? Bom, só para deixar bem exemplificado aqui, eu vou pôr na tela para vocês. Esse aqui vai ser o nosso cronograma das aulas, tá? O nosso tempo de hoje aqui. Vamos iniciar aí 8h40, ele começa com as aulas de conceitos, né? E vai finalizar lá perto das 22h50, né? Que é a hora do bônus time lá, né? Quando conclui as perguntas da segunda etapa, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e que nós preparamos realmente com muito carinho, sabe? E vamos ver se está aparecendo aí. Vocês enxergam a minha tela aí, pessoal? Perfeito. Perfeito? Ok. Então tá bom. Esse layout aqui foi culpa do Saulo, então se ficou feio é culpa dele, se ficou bonito também é, tá? Muito obrigado ao Jackson, né? A gente já marcou um churrasco de oficina, mas quando acabar a confusão. Obrigado aí pelo Fábio do canal do CHT. E aqui também tem o meu logotipo, né? Já beirando os 8.500 RPM, dependendo do motor. Se for o Dojão, aqui é o 6.000, tá? Já tá de bom tamanho. E assim a gente vai, né? Qual que é a ideia, né, pessoal? Todo mundo tem um passado glorioso, né? Então, eu sou natural de Turvo, né? Nascido e crescido lá em Turvo, no sul de Santa Catarina. E depois que lavava o carro do pai, eu dava uma volta, né? Ia fazer alguma coisa extra. Então, isso aqui é um dia que a gente foi fazer algo extra curricular. Ô, Saulo, tu não tinha um cara mais normal pra conseguir pra vir dar aula aqui, cara? Uma turma de mil? Não, chega com o CHT, não pode ser normal. Abrigo aí, não. Essa foto aqui então é de 92, não, minto, 93, e era um GL 1.6 a álcool, CHTzinho, bom. Eu lembro que a gente fazia 60 em primeira, 90 em segunda, 150 em terceira. Era bom o escorte, câmbio bem longo. E só tinha problema com a estabilidade, era meio perigoso. Daí depois de terceira espichada já tirava o pé, né? Faltava precisão na peça, no setor de direção aqui, dava medo. Mas pelo menos preservou, né? O escorte foi fantástico, tenho ótimas lembranças do CHT lá de casa. E, né? E o Saulo, então, há tempos atrás a gente estava conversando, e se a gente fosse botar um turbão no CHT? Falei, bom, vamos pensar, vamos fazer um exercício aí, né? Vamos fazer um exercício, que dá pra gente traçar como objetivo. Então, primeiro de tudo é eu saber o objetivo, né, Saulo? Então é nós no turbão, mas vamos tentar achar um turbão que não quebre, né? Que você pode usar no Gol e contar histórias, né? Não só ter choro e abandonar o projeto porque o carro só incomodava, né? Então, um pouco do meu histórico. Eu sou engenheiro mecânico, fiz Federal de Santa Catarina e terminei o curso na Virginia Tech nos Estados Unidos. E quando estava meio que aprendendo a falar inglês, engatei um mestrado na França. Então, lá em Paris, no Instituto Francês do Petróleo. Então, nem aprendi inglês, já fui aprender francês. Tu imagina a confusão que era. E, naturalmente, vim para a Renault do Brasil. Comecei na Renault França, mas daí já migrei para a Renault do Brasil. 3 anos maravilhosos no desenvolvimento do Clio Flex Fuel. Então, foi o primeiro motor Flex, né, o motor rodar a álcool mesmo, validado da Renault a ser lançado em série no mundo. Então, muito lisonjeado participar desse projeto fantástico lá. Aí em 2004 começo a dar aula, que eu estava tentando ver se aprendia alguma coisa, e daí eu fui dar aula para a gente precisar aprender mesmo, né? Porque daí você quer ensinar os outros, você tem que aprender. Ou então contar a história muito bem contada, a mentira muito bem contada, mas dela tem perna curta. E o Senai também veio junto, e hoje eu estou nas duas instituições dando aula de pós-graduação, e né, na Volvo há 15 anos, e lá eu tive muita chance e privilégio de trabalhar nesses países que a gente vê aqui, sempre na área de desenvolvimento de powertrain. Então é mais ou menos um pouquinho meu currículo. Daí o Saulo fez esse slide bacana, né? Turbo no CHT aguenta? Olha, eu lembro das minhas épocas de PIA, o brasileiro de marcas tinha os Escort Turbo, né? Dava 250 HP no CHT. Então,
Sim, todo motor aguenta um turbo, porém tem que lembrar que a diferença do veneno e do remédio é o tamanho da dose, né? Agora, se a dose é demais, aí realmente estraga. Não tem muito milagre ao que seja feito. A ideia então é a gente dar uma revisada, relembrar de a maioria do povo aqui, né, já sabe tudo isso aqui, tá na ponta da língua, e quem não tá na ponta da língua é porque tá esquecido. Mas a ideia é dar uma pincelada aí, uma chacoalhada, e muitas vezes a gente chama de reciclar. O reciclar, ele te ajuda a fixar a memória, o conceito. E isso é sempre bom. E a gente tem acesso a muita informação, muita revista, muita link, vídeo e tal, que a gente vê potências assim astronômicas, né, de foguete que vai para a Lua, de torque maior que caminhão, e enfim, né, rendimento maior que o ciclo de Carnot, e aí vai. E quando a gente tem um pouco do conceito, né, da ideia, é mais fácil de tirar conclusões boas daquilo que a gente está lendo ou vendo, né? Então, primeira definição é torque, né, turma? Turbo é torque. Então, torque tá aqui, né? Isso é torque, é força vezes braço de alavanca. Então, se eu pegar o meu torque, tá aqui, ó, né? O meu torque, newton-metro, hein? Sempre newton-metro. E a potência sempre em quilowatt. Quanto que é o quilowatt? Ó, o quilowatt né? É isso aí, ó. Pega um HP, o que é? 1 kW dividido por 0,746. Essa é a continha para fazer. Então, 1 HP é mais forte que 1 kW. 1 kW vai dar mais que 1 HP, né? Então, essa é menos que 1 HP, perdão. Então, se eu pegar o torque e multiplicar pela rotação e dividir por esse númerozinho aqui, ó, cara, eu já tiro a potência em quilowatts, né? Daí eu divido por 0,746, tem HP. Continha simples, é aquela boa de ter na calculadora, no Excel, fazer um print screen da tela, aí você já começa a ter uma noção. Então, todo motor tem a sua capacidade de respirar. A curva de torque aqui, ó, ela me dá uma letra de como que é a capacidade do motor em ter rendimento volumétrico, que é a capacidade de ele colocar ar nos cilindros, então é encher o cilindro. Então, por exemplo, o motor tem 100% de rendimento volumétrico. Se eu tenho 1 litro no cilindro e ele bota 1 litro de ar, com mistura ar combustível, ele tem rendimento volumétrico de 100%. Só que isso é difícil de acontecer. Só em alguma região acontece, e é onde é o torque máximo. Agora eu pego esse torque e multiplico para a rotação, tenho aqui a minha potência. A potência cai abruptamente em giro alto. Por quê? Falta ar. Então, não adianta eu ir lá no chipador mandar fazer o corte a 8.000, se a 6.000 já parou de entrar ar, né? Só vai fazer o quê? Desbielar o motor, né? Então, um jeito legal, que eu gosto muito e falo para a estudantada, para os alunos, vamos pensar motor, não em número absoluto. Claro, é bom saber quantos newton-metros, quantos quilos tem o motor, quantos HP tem, né? Quantos 1000 HP que tem, né? Um Opalão turbo de arrancada, pô, 2.000, né? É um top fuel com nitrometano, bom, é mais que 10.000. É um caminhão que está no trecho aí, 540, e a gente tem na cabeça, cada um tem uma, né, uma paleta, um cardápio enorme de valores de torque, né? Mas, tá. Mas agora esse torque, essa potência que elas são bem geradas, o motor que está gerando, ele está aproveitando bem a cilindrada que ele tem? Esse motor tem bastante densidade de energia dentro dele? Ele está sobrecarregado termicamente? Ele está sobrecarregado mecanicamente, em mancal, em óleo? Ou está folgado, né? O número é gigante, mas pela cilindrada que tem, esse motor está folgado. Então, um jeito de responder essa pergunta é através de um termo que é chamado pressão média efetiva. Se for em inglês é o BMAP, Brake Mean Effective Pressure. O que é? É medido lá no dinamômetro, ó, brake, no freio do dinamômetro. Então, tudo que é efetivo é medido no dinamômetro, lá no volante do motor, no virabrequim. Ok? E qual que é o conceito? Aí a gente vai pensar. Aí, Saulo, essa aqui tu não sabia, hein? Essa aqui é nova, essa slide aqui, eu botei agora, né? Então a gente vai fazer uma linha de... Aqui, ó, né? Vamos fazer uma linha de raciocínio então, pessoal. Imagina que aqui é os graus do meu virabrequim, ó.
E aqui é o ponto morto superior, né? Se eu começar a comprimir a mistura e botar fogo nela, é mais ou menos assim o jeitão da combustão, ó, né? Imagina o motor do Saulo lá aspirado. Por exemplo, aqui vai dar 80 bar. Né? 80 bar no motor aspirado tá de bom tamanho. Então essa é a evolução da minha pressão. E a pressão máxima de combustão, ela tem é igual a bicicleta. Que hora que você dá a pedalada na bicicleta? É bem no ponto morto superior? Né? Não, é um pouquinho depois que passou. É a hora que o pedal realmente é efetivo. Então, a hora que eu acerto a minha pedalada da bike é mais ou menos a hora que a combustão acontece no motor, né? E ela fica entre 5 e 15 graus depois do ponto morto superior. Tem uma faixa aqui, ó. E aqui tem a sua pressão máxima. Então, quando eu caso essa pressão máxima corretamente para carga e rotação do meu motor, pô, meu motor tá afinadinho, tá bem calibrado. Mas é muito difícil conseguir isso aí. Precisa de instrumentação, dinamômetro, vela com tradutor de pressão de combustão, né? É caro. Então, a gente usa da experiência, usa do conhecimento, faz benchmarking, vê como é que o vizinho fez, lê no livro, né? E essa área aqui, ó, cada motor tem um jeitão. Tem motor que queima assim, motor que queima lá, né? Outro motor que é mais fraquejado, outro motor que é mais forte, sai do gráfico. Então, essa área que, por exemplo, a combustão fez ao longo do meu ciclo de combustão, ela representa o trabalho que aquele motor faz, né? O trabalho a gente sempre bota W, né? Work. Então esse meu trabalho eu posso, né, quilowatts, né, quilowatts. Só que, puxa vida, né? Como é que eu calculo esse trabalho? É simples, calcula a área, né? Caramba, vou calcular a área disso aí. Como é que eu calculo a área de uma superfície dessa, meu? É simples, eu vou fazer uma integral, né? Quem fez engenharia não reprovou em cálculo, né, pessoal? Todo mundo reprovou, né? Eu reprovei um monte. Mas saí, funcionava, aprendi, né? Mas agora, será que tem um jeito mais fácil de calcular essa área? Porque se eu aprender a calcular essa área, caramba, eu vejo o trabalho que o motor faz com a cilindrada que ele tem. Então, puxa vida, né? Pô, mas essa área, se ela fosse quadrada, não era mais fácil, não? Será que não tem uma relação dessa área quadrada de um retângulo? Pô, daí eu multiplico aqui, divido e tal, sai a área. Né? Em relação a essa área aqui, dá pra gente pensar, né? E o pessoal, então, criou uma estratégia. Por exemplo, imagina meu motor aqui, né? Eu vou fazer aspiração, ó, né? Quando eu puxo o ar, imagina aqui a pressão atmosférica, ó. Estou em Curitiba, 92 kPa. Então, quando meu motor puxa ar, ele faz trabalho negativo, ele sofre, né? Ele perde energia. Daí ele vai comprimir, queima, né? Tem a combustão, aí vem lá o escape, abre e sai fora. Então, o trabalho que realmente que ele joga no virabrequim é essa área aqui, ó. Isso aqui é tudo perdido, ó. Então, se eu somar esse positivo e tirar esse negativo, eu tenho uma área, né? E essa área é igual a essa área aqui, ó, né? Que é o trabalho. Puxa vida, interessante, né? Então, é desse conceito que surge a pressão média efetiva. Imagina que fosse uma pressão fictícia constante ao longo de todo o curso do meu motor, né? Então aqui é o ponto morto superior e aqui é o ponto morto inferior, ó. E a pressão fosse constante, a minha área ia ser um retângulo, ó. Então, cara, para esse motor aí, se a área fosse um retângulo, eu conseguia calcular o trabalho dele, né? Consigo? Então daí que surge o conceito de eu calcular a pressão média efetiva. E ela vem daqui, ó, né? O trabalho, o que que é? Aquela área lá, ó, que é integral, né? Mas o trabalho é a evolução da minha pressão dentro do cilindro pela cilindrada que o meu motor tem. Olha, que é o ponto morto superior e inferior, ó. Caramba! Então, se eu pegar o trabalho e dividir pela cilindrada dele, eu tenho área. Isso mesmo. Assim, tem essa equação que todos os meus alunos, todo mundo sabe decore salteado, né? E qual que é a grande sacada de quando eu penso e comparo, sobretudo, motores em termos de pressão média efetiva? Eu sei a qualidade da cilindrada dele, se ele está usando bem a cilindrada dele, né? Qual que é um termo que a gente usa muito que é mais fácil? É quantos HP por litro o motor faz. Quantos Nm por litro o motor faz. Isso também é um ótimo termo, né? Por exemplo, um motor que faz 100 Nm por litro. Opa, torcudo, né? Bom. Meu motor faz
70 kW por litro. É, bonzinho. O motor faz 100 kW por litro. Caramba, cara, o motor 1.0 com, né, 130 HP. O cara já, né? Então, quando eu começo a pensar em pressão média efetiva, eu começo a ter noção, né, da qualidade do uso da cilindrada. É uma medida de energia. Então, quanto mais for o tamanho dessa minha área aqui do meu motor, né, essa área fictícia, maior a pressão média efetiva. Então, mais carregado, mais pressão tem no meu motor, né? Então, o que que entra aqui, ó? A cilindrada, litros, 1.6 litros, 2 litros, 13 litros. Entra o que? Rotação. A potência, ó, quilowatt, hein? Não vai botar HP. Depois, no final, você pode botar HP lá, se quiser, para saber ou fazer ao contrário, né? Mas é sempre quilowatt. E o 1200 é para um motor 4 tempos. Tu faz um arredondamento dos ciclos por segundo que ele tem. Então, vem daí essa continha. E ao longo da conversa hoje, nós vamos falar muito em pressão média efetiva. Porque ela que norteia os objetivos, né? O meu objetivo de um motor 1.6 turbo, por exemplo, com vareta, com balanceiro, né? Com tipo um CHT. Olha, se eu chegar, né, em 16 bar de pressão média efetiva em potência máxima, para mim tá de bom tamanho, né? 16 bar é o nosso número para a gente ir atrás. Então, motor com vareta, simplinho, né? Dos anos 80, se eu tirar 16 bar de PME com turbo, é bom porque ele funciona e não quebra. Então, isso é um número bacana. Tem uma história que eu sempre lembro, eu estava conversando com... tem o professor Pompeu, lá de Cascavel, que tem a Kombi V8, né? A Kombi do Pompeu, uma Kombi com motor Mopar V8 de 402 polegadas, com blower, metanol, e dá 1.300 HP nesse motor. E quando a gente estava conversando sobre qual o grau da vela que ia usar no motor e tal, o Pompeu pensava em HP e eu pensava em PME. Né? Eu falei, olha Pompeu, para o teu motor funcionar e não te incomodar muito, eu acho que tu pode ir para 18 bar de PME, né, que tu vai estar mais ou menos seguro para alguma rateada, algum empobrecimento, alguma coisa que der errado, o motor ainda aguenta. Né? Se tu for para 20 bar, nossa, vai vir mais cavalaria, mas daí ele fica mais intolerante a sacanagens, né? E foi que ele, pensando em HP e em PME, a gente convergiu. Então, não é o jeito certo de pensar. É mais uma maneira que eu tenho de comparar motores. E às vezes eu pego uma revista, olha, o cara pegou o motor tal, quase original, poliu os dutos e deu tantos HP. Daí tu vai lá, faz um cálculo, nossa, esse motor aspirado tá dando 14 bar de pressão média efetiva. É o mesmo do motor da Ferrari 458 Itália. Falei, será que tem isso mesmo? Então, a gente começa a se perguntar no tamanho da verdade que o pessoal te conta. E uma maneira que as revistas mostram muito hoje em dia nos ciclos de utilização de um cliente é em função da PME, lá, o Brake Mean Effective Pressure, que está aqui na revista da MTZ, que é uma revista alemã. Né? Foi quando chegou uma geração nova dos motores TFSI da Audi. Então notem, né, pessoal, é turbo, injeção direta, gasolina. Motor muito torque, né? Turbo, injeção direta é torque puro. Tanto é que ele para aqui em 4.000 RPM, ó. Então o motor é, né, muito torcudo, parece torque de motor diesel, né, mas só que sendo gerado por gasolina. E aqui são as velocidades, ó. 100 por hora, quanto que ele precisa do motor? 6 bar de PME, né? Opa, me empolguei, vou a 180 por hora. Quantos cavalos? Não sei, mas ele pede 14 bar de PME. Pô, fui para Autobahn, né? Fui a 220 no meu motor, ó. Dá até o comando troca de fase. Aqui o comando tem 140 graus de duração. Daí ele chaveia, vai para 170. É isso que ele quer dizer. A 220 por hora, ó, ele precisa de 19 bar de PME. Então, essa é a noção da ordem de energia, a ordem de grandeza do motor. Claro, se ele vai lá, né, quer ir mais, 220, 230, olha, o carro, não sei se ele consegue por causa da resistência do ar. Mas o motor dele dá 20 bar de pressão média efetiva. Então é um turbo com injeção direta,
um cabeçotaço que passa muito a vazão de ar. Então eu estou falando de 20 bar de PME. Agora eu venho com o meu motor, conceito dos anos 80. Eu quero 24 bar dele? Eu quero demais, né? Então quanto eu vou pedir dele? Qual que é o meu objetivo? Se eu for para 14, não tá bom já? Mas vamos dar um grauzinho, tá bom, 16, ó. 16 não é nada mal para o motor turbo, né? Já no áudio ele já dá 200, ó. Então, que tal o 16? Né? Vamos então pensar no 16 bar de PME para o motor turbo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Outra forma, daí outro do livro. Eu acho que esse livro eu tenho aqui, tá aqui. Ó, vou mostrar o livro, né? Esse livro aqui é fantástico. Ele fala só a respeito de motor turbo a injeção direta, né? Muito bem feito pela Bosch mais a MTZ. Gasoline Engine with Direct Injection. Recomendo muito. E ele mostra também um motor. Esse aqui é 1.4 do Polo que tinha turbo mais um blower. Aqui eles chamam de supercharger. E olha só, motor 1.4 gira mais, então ia 7.000. E olha que interessante, ó. Aspiradinho, ó, o motor, né, nem tinha boost, ó. Até quanto vai boost aspirado? A cavalaria não sei, mas eu sei que é 8 bar de PME. Olha só. E quando eu pisar, eu tô a 2.000 ou 1.500 piso. Pum, quem entra o compressor, né? Quanto que ele me leva? 22 bar de PME plano, ó. Então, aqui o compressor tá realmente, o blower, né, sopra, que é em baixa, né? O blower traz torque em baixa. Nisso, o airflow aumenta bastante, então o blower já meio que era sobrealimentado dinamicamente, o próprio fluxo, a vazão do escoamento já traz ele. E daí o turbo, que é um turbo grande, ó só, né? Já vem, enche a 3,5. Então, isso aqui o blower puro, aqui a transição e aqui o turbo, ó. Então o turbo realmente é muito eficiente, né? Lá com PME elevada e com bastante vazão. Então o turbo gosta de vazão para encher realmente. E o motor ali vinha também com 22 bar de PME. Então, ó, olha a ordem de grandeza, né? Tinha coisa mais forte? Ixi, se tem coisa mais forte. Peguei esse monstro aqui, ó, né? O Lancia Delta S4 de Rally. Nem lembro da potência, mas eu sei que ele dava 32 bar de PME a 8.000 RPM. É o motor 1.8. Com blower mais turbo. Com esse conceito aqui, anos 80. Então 32 bar de PME ele tá lá, ó, né? Então, caramba, meu. Esse motor era forte? Era forte. E quem é ralizeiro deve lembrar o alvoroço que era quando esse carro passava. E então assim nós vamos nos familiarizando com as ordens de grandeza, né? Eu estou falando aqui de motor, né? Um motor que tem uns 10, 12 anos de conceito, talvez um pouquinho mais. Ele não era injeção direta, mas era muito bem fabricado, né? Esse aqui também era injeção no coletor de emissão, não era injeção direta, anos 80, né? Aqui ainda era complicado o domínio da combustão, né? Como eu fazia a câmara de combustão, como é que eu controlava a pré-ignição, o knock, como é que eu evitava de derreter pistão, como eu controlava o turbo. Então naquela época, nos anos 80, era mais difícil. É só lembrar dos motores de Fórmula 1 da época do Senna e do Piquet, que voava motor o tempo todo. Então, quando o pessoal realmente desenvolveu software, né, algoritmos, modelos matemáticos, que entendiam o fenômeno termodinâmico que estava acontecendo no motor, eles começaram a dominar muito melhor a combustão. E os motores começaram a ser muito mais confiáveis. E hoje a galera, tu vê, 24 horas de Le Mans, anda com o pé embaixo 24 horas e ainda o motor acabou já. Então, evoluiu demais, né? E eu aproveito o gancho e trago aqui um pouco dos motores de Fórmula 1. E peguei uma tabelinha, tentei fazer uma pesquisa e uma ordem de grandeza, né? Essa foto aqui eu que tirei na França. Esse aqui foi o V6 Renault Biturbo, foi de 77 a 88, né? Esse aqui é um motor 80 baixo e eu tirei lá na França. Então era 1.5, olha o tamanho do escargot aqui, né? Então
pelo tamanho, ele já me dá uma noção de quanto de vazão esse motor era capaz de suprir. Então o motor tinha um rendimento volumétrico, uma capacidade de fluxo muito elevada. Então permitia que eu botasse uns baita turbo que sopravam 6 bar de pressão em qualificação. Então quanto que esses motores da F1 do começo dos anos 80, movido a tolueno, né, me davam de densidade de energia? 60 bar de PME. Né? Durava uma volta, mas ia ali, né? Lembra? O motor do Dodge Dart original, do Opala, dos anos 70, do Fusca, eles estão aqui, ó, né? Ou por aqui, minto, estão aqui, ó, né? Eles dão 6 bar de PME, era o que tinha na época, né? Então a gente olha como em 86 os motores turbo de qualificação eram impressionantes. Quando eu comparo a pressão média efetiva, eu tenho realmente a noção da grandeza. E em corrida, bom, aí aliviava um pouco o ímpeto. Mesmo assim, 40 bar de pressão média efetiva. Quanto que tem uma BMW M5 hoje, né? 3 turbinas. Tá aqui, ó. Né? Então, olha a ordem de grandeza. Aí a Fórmula 1 veio pro aspirado. Eu peguei aqui um de 2006, o V10. O V10 fazia 16 bar de PME. Ah, que pouco para um aspirado. Só que ele fazia isso a 18.000 RPM. Então tu imagina o que o motor respirava. Aí veio o V8, né? Cortaram 2 cilindros. Ó, continuava lá, né? 16 bar, ele ia até mais que 18.000, né? É normal, se tu procurar no YouTube, tem motor desse V8 girando a 20k. Eu lembro que meus contatos na F1 lá me passavam, ó, estamos girando 20k hoje aqui no Dino. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí mudou, veio esses parangolê aqui, essas complicações todas aqui. Então, quando veio em 2014, para quando foi? 32 bar, né? 32 bar é manco, mas dura 5 corridas. E vem evoluindo hoje, ó, já tá beliscando o 40, ó, né? O 40. E os caras duram 5 provas, né? Talvez 6. Esse aqui durava quanto? Uma, talvez? Então, olha a evolução, né? Tem muita coisa que aconteceu. E quando então eu olho pela pressão média efetiva, que é a capacidade que ele tem de realizar trabalho, eu realmente tenho, né, noção de ordem de grandeza e posso comparar, né? Eu posso realmente comparar. Os motores fortes eram de 86, eram fortes, mas não duravam. Hoje em dia são muito fortes e duram. Então, ó a mensagem que tem por trás disso aí. E daí eu vou seguindo, né? Como recuperar energia então? Como recuperar? Não sei se quem é que é da região aqui, já foi ali em Antonina, tem uma usina hidrelétrica bem no pé da serra. E o reservatório fica lá no alto. Então eu tenho um grande ΔP ali, né? Uma grande variação de pressão e a vazão é pequenininha. Então, para recuperar energia com alta densidade, o melhor design é uma turbina que a gente chama Pelton. E é umas conchinhas, ó. Se tu for pegar lá na turbina do carro, são conchinhas que recuperam a energia. E essa energia que a conchinha da turbina recupera chama-se entalpia. Então, essa foto que eu tirei lá na usina, na entrada tem uma turbina Pelton, né? Então, elas são usadas para baixa vazão, porém com alta densidade de energia, que é o desnível d'água. Esse é o conceito. É uma máquina de fluxo, é um rotor. A turbina tem o mesmo conceito, só que o fluido tem uma densidade menor, mas pensa igual, né? Aí vem esse cara, né? É importante, né, sempre notar as ordens de grandeza. Quanto que sai de um compressor, né? Porque eu tenho um turbo, olha lá, 1050, né? Ordem de grandeza de turbo realmente forte. 1050 a turbina pega a entalpia, que é o H. Aí tem o eixo, comprime o ar, sei lá, 3 bar, me entrega a 250 graus o ar. Então, você imagina entregar o ar a 250 graus na câmara de combustão e botar combustível junto.
como é que o combustível não vai entrar em autoinflamação? Como é que não vai derreter o motor inteiro? Então eu preciso pegar esse cara e preciso resfriar. Então o intercooler, ele baixa a temperatura do ar, aumenta a densidade e potência e baixa a tendência a dar PNOC, né? Que é batida de pino, que é motor rajar, que é ignição espontânea, que é derreter pistão. Assim, esse cara trabalha com uma densidade de energia muito elevada. São dezenas de quilowatts que ele recupera. Né? Se eu olhar um chuveiro, meu chuveiro tem 4 quilowatts, chuveiro, e aquela, né, fio 220 watts, 220 volts tem que ter, fio grosso do disjuntor, o turbo pega 10 vezes aquilo. Então tem muita energia. Aguenta calor da batalha, tá sempre lá, soprando, fazendo, mas ele não gosta de provocação, né? O que é que mata a turbina, né? Má qualidade do óleo, óleo muito grosso. Pô, como é que eu vou botar um óleo muito grosso, passar pelos mancais de um turbo que gira a 200 mil RPM? O óleo não vai, não flui, funde, né? Então tem que ter óleo correto, quantidade de óleo correta, temperatura correta. Eu preciso manter a velocidade a níveis suportáveis. Então tem N coisas que eu preciso me preocupar, né? E o tamanho dele para o meu motor, né? Quem impõe o turbo é o motor. Esse motor aqui vai falar o turbo que ele vai ter, não é o contrário, né? E ó, colherinha, um jeito bom de lembrar da turbina, né? Imagina eu tô recuperando energia, eu achei aqui colherinhas e tem uma turbina de avião aqui, ó, um turbo reator, que é para lembrar como é que é um turbo compressor, né? Turbina, recupera energia, da energia que vem da combustão e entrega pro compressor, que vai puxar o ar. Então eu tenho a minha turbina que está aqui, a minha recuperadora de energia, e tem aqui o meu compressor, né? Então ela recupera a energia do escape, entrega trabalho, dezenas de quilowatts, ele pega o ar da rua, comprime e me manda boost. Então, o dimensionamento desses caras, o tamanho da colherinha, o trabalho que ele recupera, o tamanho do compressor, a pressão daqui e a pressão de lá, né, são importantíssimas. Qual que é a pressão aqui, né? Qual que é a pressão, qual que é a temperatura? Então são variáveis que eu preciso medir, porque senão eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Ah, mas falar é fácil, né? Lá no dinamômetro, lá tem dinheiro, tem tudo, como é que a gente faz? Então, às vezes é bom ter os meus objetivos bem claros e devagar para não voar pedaço. Então assim a gente vai evoluindo. Estou falando aqui para gente que é cidadão com orçamento limitado e quer andar com o carro e se divertir, né? Então lá sobre alimentação, né, ela é generalizada hoje por quê? Sobretudo turbocompressor. Por que turbocompressor? Porque ele é mais eficiente, né? Se ele é mais eficiente, ele entrega trabalho sem cobrar tanto do meu tanque, né? Então ele vai realmente ser a escolha e todo mundo usa. Mas eu posso também usar compressor movimentado mecanicamente, posso, né? O blower lá do Mad Max, do Dragster, né? Ou então o Supercharger, ou então o ProCharger, né? Por exemplo, lá a marca a Paxton, né? A Paxton é uma marca bem famosa. Os blowers, que tá lá aqueles GMC 571, por exemplo, né? Ou então eu posso ter um blower tipo Roots, que é aquele que a gente mais conhece. Ou então um blower tipo parafuso, que são um screw. Esse screw aqui é malvado, esse sopra, meu, esse bufa. Mas é caro, né? O Ford GT de 2005 usava um compressor tipo screw, né? E os dragsters são proibidos de usar screw, porque dá muita pressão. Aí não dá, tinha que fazer arrancada de 50 metros, já ia botar 500 por hora em 50 metros com esse blower aí. Assim eles vão com a metodologia clássica, né? O tipo Roots, que é aquele do Mad Max, né? Então eu preciso pensar também lá no meu intercooler. Então sim, intercooler precisa ter. Ah, mas é caro. Olha, é caro. Então o projeto às vezes tem que esperar um pouquinho para eu conseguir um intercooler bom, né? Como é um intercooler bom? Bom, que ele consiga transferir bastante calor, né? O H dele, né? Que ele tire bastante calor dali. O ar passe lá e arranque o calor do ar comprimido, né? Que ele
tenha pouca perda de carga, ΔP. Pô, o meu compressor faz pressão e o intercooler trava tudo. Então realmente são componentes caros e é importante ele estar bem posto, né? Onde ele vai ficar? Que receba bastante ar fresco para ele ser eficiente. Então, o motor, né? Eu faço aqui uma brincadeira. Se o motor um dia achar o gênio da lâmpada aí dando sopa, e o motor for lá esfregar o gênio da lâmpada, e o gênio da lâmpada falar, ó motor, o que você quer? O motor vai falar, me dê ar. Muito ar. Muito ar, muito ar, muito ar. Se eu tiver ar, eu posso colocar relativamente combustível junto dele. Né? Então eu tenho que lá, minha relação ar-combustível. Por exemplo, do etanol, 9:1. Do metanol, 6:1. No top fuel com nitrometano, bota 1:1 que funciona. Né? E na gasolina, 13,5:1 aqui no Brasil. Mas se eu for para a Argentina, daí é 15:1. Então cada combustível tem uma relação ar-combustível para você fazer o balanceamento da equação. Então, quanto mais ar, melhor. Né? Então, se eu lembrar lá da equação do Clapeyron, olha o Clapeyron lá. Fazer um. Né? Esse cara botou que PV igual a MRT. Então, né, depende do que? Da pressão da carga de ar que está vindo. Ó. Depende do volume, então a cilindrada, o R é uma constante da temperatura. Né? Então, ó, quando a temperatura é muito alta, vou aumentando a temperatura, a densidade do ar cai a massa de ar, além do motor ficar fraco, derrete pistão. Então, vamos pensar bem, com carinho, às vezes, se eu não aguento mais uns meses para comprar um intercooler, daí posso ter a mesma potência com menor pressão, será que não valer a pena? Mas é difícil resistir, né? Eu sei bem, né? Ou então, aonde cabe no carro, né? E aqui é um desenho, né? Uma foto dos turbocompressores. Eu tô aqui com um turbo do filhotão, aí o filhotão lá, coisa linda, né? E aqui a turbina, ó, vermelho, né? Então a turbina bipartida, ó, né? Uns chamam bipulsativa, outras chamam twin scroll. Enfim, o que a gente faz quando reparte a entrada do turbocompressor? Eu vou concatenar os pulsos de energia que ela vai recuperar, bem certinho, ó, a entalpia, né? Porque o motor pulsa, né? Pulsa ar para puxar, pulsa energia no escape. Quando eu faço bem concatenado, ela é mais eficiente. Então, esse é o conceito da turbina. Aqui está o diafragma da Westgate, ó, para segurar a pressão, senão o meu compressor bate em overspeed, né? Olha o tamanho da boca aqui, ó, né? Então, essa relação do tamanho da boca que puxa ar com a pá, a gente chama de trim, né? E a relação dessa área que entra o fluxo com a área que sai para o escape, a gente fala de A sobre R. Então, é a turbina uma grande responsável pela quantidade de fluxo que vai conseguir passar nela. Então é o A sobre R, que é um cara que mais ou menos dita a regra na turbina de quanta vazão vai passar por essa máquina de fluxo, né? E o trim, que é a relação dessa entrada da boca com a pá, é quão rápido ela enche. Então às vezes eu mantenho o mesmo diâmetro de pá e diminuo a boca aqui, ó. Diminuiu o trim, enche mais de rápido, enche mais de baixo. Resposta mais. Porém em alta, opa, né? Ele já pode afogar, então o Westgate tem que entrar. Então é uma magia, é um equilíbrio, né? Que eu vou ter que acertar. No caso do trem, né? Essas fotos aqui eu tirei ali no Viaduto dos Arcos. É um V12, V16. É tanta vazão que a turbina já não é mais radial. Ela é axial, ó. É igual de avião, né? O ar passa nas blades e segue. E ela recupera energia assim. Já o compressor, ó, não, né? O compressor já vem aqui e sai. Então, olha o grau, né? Mas isso aqui é uma outra aula aqui que a gente pode fazer. E são muito sensíveis, né, pessoal? A turbina onde é quente, né? Lembra lá, 1050 graus até 1950 no motor a gasolina. Motor de caminhão aí entre 600 e 700, né? Quente, rápido. Quanto que gira uma turbina de caminhão? 110 mil. E é de carro, 200. Aí de carro bem pequenininho, 250, né? F1, sei lá, 120, né?
120 mil turbina de F1, então deve ter um motor 1.6 que tem a vazão do motor diesel de 13 litros. Né? Meio quilo de ar por segundo passa no motor de F1, talvez mais. Faz a conta quantos litros dá isso aí. 500 litros. Né? Super sensível, lubrificação. Né? Óleo bom. Qual é o óleo que consegue passar aqui rápido, refrigerar e ir embora? Né? Vou botar, meu motor é antigo, vou botar um óleo 50. Ixi. Vou botar um 30 sintético. Ó, né? Vou meio termo, 15W40. Tá bom, 15W40 pode ser que vá, né? Bota um semi-sintético aí, já fica filé. Então, as buchas, a bronzina, aqui, né? Muito cuidado com a lubrificação e, sobretudo, ligar e desligar, porque ela fica rodando em seco aqui, ó, quando eu desligo o motor. E ela roda em seco, aquele filme de óleo que tá aqui, cozinha, vira coque, vira carbono. E o carbono é mais duro que o aço, aí come tudo o eixo. Né? Aí eu dou muita pressão de óleo muito grosso, muita pressão aqui, né? Forço, aí o retentor aqui estoura. Aí esse óleo que está aqui, ó, já entra para dentro, já puxa para o motor, já passa na turbina e puff, é aquela fumaceira toda. Então tudo tem o seu limite, sabe? Tudo tem o seu limite. É importante a gente às vezes saber, né, dosar um pouco o entusiasmo. Então, cada componente tem materiais diferentes, né? A carcaça do meu compressor pode ser alumínio. O alumínio aguenta lá 250 graus, né? A roda, né? Aquele rotor pode ser alumínio fundido, que é o turbo mais simples, ou usinado. Então, pega um tarugo de alumínio e usino na fresa lá, né? E eu posso fazer até de titânio. Eu lembro que eu trabalhei num motor que o impeller era de titânio usinado. Então, ó, o naipe do rapaz, né? Carcaça de mancal, ferro fundido, aí ó, o eixo, né, aço de liga top. Turbina, carcaça, ferro fundido para aguentar a temperatura, né, com silício, ó, para aguentar. Roda da turbina, aqui é ciência de foguete, né? Liga à base de níquel, então nome comercial Inconel. E as buchinhas lá, geralmente bronze ou então roletada, né? Roletada é filé, top, né? Revisando. Aí beleza, né? Aí vem o problema. Qual que é o problema? Pô, eu piso o turbo no eixo. Então essa é uma bela figura, né? Você tá lá, pisa, né? Aí até o boost começar, realmente eu tenho a corda para desenrolar. Essa é uma figura que realmente dá uma boa noção do turbo lag. E quanto mais leve for então as pás do rotor, quanto mais concatenada tiver o pulso de entalpia, quanto melhor dimensionado tiver o turbocompressor, menor é o tamanho da corda, né? O bom é se fosse um cambão, né? Bota um cambão. Cambão o que é? O blower, né? Não tem lag. Então essa é a briga, né? Como é que eu diminuo o turbo lag? Carros famosos por ter turbo lag. Essa foto aqui fiz em Le Mans. Então era uma F40 Le Mans, mosca branca, né? Tava eu e o Ricardo Penteado aqui. E então esse é assim, né? Pisava, contava até 3, aí vinha chicotada, né? Tuf. E as BMW 2002 Ti, que andavam, esse aqui é os DTM antigo, né? DTM antigo, final dos anos 70, começo dos anos 80, do Klaus Ludwig. Também tinha um turbão e era a base, né? Era a base que ia ser o motor dos Bema F1 do Piquet lá quando ele ganhou em 83 com o BMW. Então muito conceito, muito conhecimento foi adquirido naquela época ali com a 2002. E assim a BMW tinha um domínio muito bom dos turbos, né? Aí os mapas. Isso que é importante a gente conversar, né? De novo, ordem de grandeza. Eu vou traçar meus objetivos, né? Aqui é para o motor inteiro, ó. Então, uma regrinha básica para começar a pensar em quanto de ar eu preciso no meu motor, aqui é o motor, né? Para 100 HP, em média eu preciso 150 pés cúbicos por minuto, CFM. Por exemplo, lá no meu Dodge. Meu Dodge, quando eu fui fazer o motor, eu tinha por objetivo andar essencialmente urbano, e eu fiz lá umas continhas lá e vi, olha, 500 CFM
tá de bom tamanho. Eu andei 10 anos, nunca me faltou ar no motor, né? Então tava já de bom tamanho para o meu objetivo. Vamos ver aqui nos mapas do compressor, também libras por minuto. Então 100 libras minuto é 216 CFM, né? Então olha, se o meu motor passa 100 libras e dá 200 CFM, então eu consigo fazer aí, né, uma cavalaria já mais que 100 HP. Então 100 libras minuto, 54 kg minuto. Isso aqui é uma ordem de grandeza, né? Uma libra, né, 1 kg o que é? 2,2 libras. Então, para a gente ter ordem de grandeza de quanto de massa, não é litro, tá? É massa de ar passa. E o meu compressor, eu estou falando aqui então da parte fria que é o compressor, que é aquela que é a carcaça em alumínio. Então a gente vai olhar, ela é uma máquina de fluxo. Então, máquina de fluxo precisa o quê? Vazão. O que é vazão? Giro. E precisa de ΔP, que ele chama aqui de Pressure Ratio, ou razão de pressão, né? E ela tem áreas críticas, que é como a gente vê em verde aqui, ó. Peguei da Honeywell. Honeywell é Garrett. No QR Code tem o link para onde está isso aqui. Então, a área verde aqui, ó, é quando o turbo está vazio. Então, para giro baixo e pouco pé, o turbo não enche, eu estou aspirado, né? Eu vou andar aí até 3 bar de PME, 4 bar de PME, aspirado. Aí de repente eu vou lá e piso tudo. Eu tô aqui e pisei. Eu venho pra cá, ó. Não sei se alguém já teve carro turbo, já percebeu. Tu tá em giro baixo e enfia o pé, o turbo dá meio que uma engasgada, uma engasopada, uma tossida. Isso aí a gente chama de surge, né? É golpes de ariete. E esses golpes de ariete é fluxo, é escoamento que vem, o turbo puxa e o escoamento não vai. Então o escoamento para e ele depois a pressão aumenta e a pressão vai, aí a pressão cai, e aí a velocidade aumenta, e pressão, velocidade. Então ele vai e para, vai e para, vai e para. Isso quebra a roda do compressor, né? Assim eu preciso ter um dimensionamento do compressor, né, desse cara aqui, ó, com base na vazão do meu motor. Então o surge, ele quebra mesmo. É igual o válvula de descarga do banheiro na parede, lá quando a mola não fecha direito, faz... É igual no surge. E o outro lado é o afogar, né? É tanta vazão, que ele não consegue mais empurrar o ar, né? Entupiu de ar. Assim sendo, aonde eu tento rodar com o meu compressor para ele ser mais eficiente? Aqui na meiuca, aqui, ó. Na meiuca são as ilhas de máxima eficiência. Então, esse é o design. E vamos ver grandão agora que, nossa, agora ficou mais fácil de ver. E lá no site da Garrett, então, que é Honeywell, ele coloca aqui, ó, o eixo Y é Pressure Ratio, então é a razão da pressão. Por exemplo, eu estou parado, a pressão na entrada é 1 atmosfera, na saída é 1. Então 1 por 1 dá 1. Beleza, enfiei 1 bar de pressão no manômetro lá, botei o pé e 1 kg. Então 1 kg de turbo é Pressure Ratio de 2. 2 kg de turbina, né, no meu manômetro é Pressure Ratio de 3. Então ele pensa em Pressure Ratio. Vamos imaginar, o meu manômetro lá marcou 1 kg, né? Então eu estou vindo lá, por exemplo, a 3.000 giros. Estou aqui. Aqui é a evasão equivalente a 3.000 RPM. Olha lá, o libra minuto, ó, né? Então, pisei. Geralmente, como é que evolui a pressão do meu motor? Ela vem aqui, ó, vai subindo, ó, né? O fluxo vai aumentando, a pressão vai aumentando. De repente, né, puxa vida, o meu turbo está girando demais, ficou quente demais, eu abro o wastegate, a pressão vem aqui, ó. Então, né, em carga mais parcial, então ela anda aqui, ó, abri o wastegate antes. Não abri o wastegate, quero mais que dê tudo. Então ele vai, aí voa. Então a wastegate, ela é quando eu abro, né, uma passagem, um bypass de energia da turbina. Então a turbina para de recuperar tanta energia, então a energia que vai para o compressor cai, então o compressor baixa a pressão ou mantém estável. Essa é a ideia. E aqui estão as ilhas de isoeficiência, ó. E aqui, ó, é a rotação. Então,
194 mil gira esse compressor, né? 174 mil aonde? Ah, com o pressure ratio de 2,8, né? Nessa vazão aqui. Então, é isso que ele traz. O que é esse número aqui, ó? 76% é a eficiência do meu compressor. Quanto mais eficiente ele é, mais pressão ele faz e entrega uma temperatura do ar mais baixa. Ele cuida melhor do ar. Assim sendo, a minha ideia é procurar um compressor o mais eficiente possível para a vazão do meu motor e é onde eu consiga trabalhar, né, nessa região aqui da ilha de máxima eficiência. Ele trabalha bem, não quebra. Só que quanto mais eficiente for o compressor, mais caro ele é. Então, puxa vida, né? Qual é a magia, o equilíbrio, aonde eu vou me meter? Essa é a ideia. E o mapa do compressor são assim para cada compressor. Tem N tipos, cada fabricante, cada vazão tem um compressor diferente, né? Então, a ideia é achar um compressor desse. Então, a gente está falando de compressor para o CHT do Saulo. Né, Saulo? É isso aí que a gente vai tentar ver depois do recreio. Então, exemplos famosos, né? Para relembrar, botei aqui o esquemático, mas a turma aqui já é mais do que letrada. Ele sai lá a energia do meu cilindro, né? Então teve a combustão, queimou, jogou lá tanto de energia, entra na turbina, a turbina recupera, entrega trabalho, o compressor vai lá e puxa o ar da rua, comprime, sai quente, né? E esfria no intercooler, então eu tenho ar com alta densidade entrando no meu motor, ó. PV igual MRT. E a turbina então descarrega fora, ó, downpipe, né? O famoso downpipe, arranca tudo que tem lá atrás e bota só o downpipe. Um dos carros que eu mais me impressionei até hoje, que eu vi correr, essa foto aqui fiz, né, em São Paulo, do Audi R18 Turbo Diesel. Então, não fazia barulho, né? Andava sob trilho, voava aquele carro. Então era impressionante a tecnologia dele. E para nossa felicidade, a Audi falou que vai voltar para Le Mans. Yes! Não sou fã da Audi, sou fã da competição. Que volte a Audi, que volte o Porsche, o Peugeot chegando, a Toyota continua, né? Tem a Pipo Motores também está fazendo com a King House, esqueci o nome. O Le Mans parece que vai voltar a ser bom, né? Outro modelo super clássico, Cheveteira com AP Turbo, né? Essa foto eu tirei ali no autódromo. Oh, saudade, né? Tava na arquibancada, levei uma lâmina, uma câmera com um zoom bom e peguei esse aqui. 6 caneco com biturbo, né? Né? Olha a caixona de gelo seco lá. Isso é uma maravilha, né? Esse motor voava longe. Era joia ver esse carro. Então são N aplicações do turbocompressor. Outro ponto muito importante, é como eu vou controlar a entalpia na turbina. Aqui é o quente, ó, a turbina, né? Pô, vou colocar toda a energia para a turbina recuperar. Meu, é demais, ela sai de giro. Ela voa, ela derrete, ela quebra, ela espedaça, ela voa óleo. Então eu preciso gerenciar isso aí, né? Então eu preciso derivar um pouco dessa energia para fora. Então isso que é o wastegate, ó. Porta de descarga, porta do lixo, né? Wastegate, porta do lixo, joga fora entalpia. Ela, em vez de passar pela turbina, vai para fora, ó. No caso do caminhão, a wastegate ela está integrada aqui, ó. Então ele vem aqui e já dá é a pequenininha, né? Nos motores de competição, essa integrada é pouca, não alivia a pressão a tempo suficiente, voa. Então eu achei essa figura aqui do Audi, né? DTM, e ó, o tamanho da wastegate, ó, é igual o duto que leva para a turbina. Então realmente quando ele abre, ele alivia, né? Porque eu não tenho muito tempo de esperar, porque o negócio vai embora. E dá para notar pela idade do cabeçote, isso aqui passa muito ar. Então esse cara aqui sopra muito forte, ele é pequeno para o motor até. Então ele não é de muita tolerância não. Então ele é sensível a provocações. Claro que tem a gordura dele, mas
a paciência não é infinita, né? Esse é um ponto muito importante de eu ter o controle, né? Outro ponto, se a turbina é muito pequena, né, eu vou ter back pressure muito elevado. Então, a vazão cai, as temperaturas aqui aumentam um monte, né? Então, coitada da válvula de escape. Como é que fica junta? Como é que fica a pré-ignição, né? Ah, tem que enriquecer a mistura. Não, vai com lambda 0,6. Falei, nossa senhora, né? Isso dá calço hidráulico. Como é que eu gerencio isso aí? Aí vem o turbo matching. Qual que é o turbo compressor melhor para o objetivo? É uma ciência, né? E os preparadores são exímios conhecedores dessa arte aí. Tem todo o meu respeito 24 horas por dia. Outra brincadeira interessante. Por que está chegando agora os turbo compound? Né? Por quê? Pô, o pressure ratio, que a gente viu ali, o delta P, cada vez está aumentando mais. Por quê? Cada vez mais eu estou fazendo PME. Né? Eu já estou 22, 23, 25. Só vou fazer um turbo com injeção direta, etanol. Putz, posso ir para 27? Então, um turbo só, tá um pressure ratio muito alto para ele. Então, se eu for lá usar o meu compressor, ele vai estar aqui, ó, é demais. Então, se eu fizer em 2 estágios, né, em vez de eu andar por aqui, ó, eu ando na ilha de máxima eficiência do 1 e no outro também. 2 turbocompressores funcionando bem, dentro dos limites, dentro do envelope, o motor ganhando uma vazão de ar, uma pressão danada, né? E os 2 caras lá de boa. Então qual que é o conceito? O pequeno, que é o turbo de alta pressão, é quem está próximo da válvula de escape. Tá aqui a válvula de escape, né? É o mais próximo, é esse cara que pega mais energia, que pega mais entalpia. Então o Westgate está nele, ó. Ele que, né, recebe a energia na hora, então ele que alivia primeiro. Né? Aqui ele mostra até um EGR, ó. Ele bypassa o gás do escape e volta para a ignição. Isso aí é para emissões de poluentes. Então isso aqui é para caminhão. Ó, o intercooler está aqui. Então esse cara enche, né, e segue, e depois enche a segunda turbina. Então essa aqui é de baixa pressão, essa aqui é a grandona. Então a grandona fica de fora. Então esse cara vai enchendo, essa aqui vai, essa aqui quando enche, meu, aí a vazão é gigante, né? Daí o motor, né? É tudo que ele queria, tudo que ele pediu para o gênio da lâmpada. Vazão de ar. Então a estratégia de turbo compound, ela traz que os meus 2 turbocompressores funcionem no envelope com mais segurança e eu entregue uma delta P super elevada. E o motor que seja dimensionado a contento, porque vai vir cacetada, né? Então, o controle da combustão, tudo isso aí tem que ser muito bem feito. Joia? Bom, a gente ia parar às 21h40, certo, Fábio? Então, aqui eu estou vendo 21h38, deu certinho. A gente vai parar aqui um pouco, porque a segunda parte depois vai ser o motor do Saulo.